Olá, eu me chamo Júlio Carvalho, sou discente do curso de Zootecnia da Universidade Federal do Amazonas, campus Parintins, e sou palestrante do Simpósio de Melhoramento Genético Animal, a eficiência da produção que muda o Amazonas. O tema proposto a mim foi etnozootecnia e melhoramento genético participativo, qual sua contribuição para a produção animal? A etnozootecnia. A etnozootecnia busca compreender a importância histórica, econômica, cultural e ou religiosa que justifica a manutenção das raças ou de determinada espécie de animais da produção por determinada comunidade. Vale ressaltar que é de suma importância entender como que a relação entre o animal, entre o meio e entre o ser humano podem ser benéficos para garantir a biodiversidade local, para garantir a conservação dos recursos genéticos, para garantir as formas produtivas de forma sustentável, de forma viável, que não degrade o meio ambiente, que não prejudique o meio ambiente, que seja algo benéfico para o meio, que seja algo benéfico para o meio, para os animais e para o humano. Por isso que entender essa relação, entender a forma que essa relação é distribuída pelas comunidades é de grande importância. Para facilitar o entendimento geral do que é a etnozootecnia, o contexto geral da etnozootecnia, é de suma importância entender três fatores. Esses três fatores servem como cada um pilar de sustentação que formam um tripé. Esse tripé entende o que é a etnozootecnia. O primeiro deles é o conhecimento local. O conhecimento local é um conjunto de informações importantes numa determinada comunidade. Esse conjunto de informações dessa determinada comunidade baseia-se em cultura e ambiente local e serve para dar suporte à comunidade, serve para garantir, para relacionar a cultura e os recursos genéticos necessários para a sobrevivência contínua. Ou seja, o conhecimento local é de suma importância, garante a sobrevivência contínua da comunidade, garante a biodiversidade local. Porque o conhecimento local baseia-se naquele conhecimento empírico, naquele conhecimento cultural, naquele conhecimento religioso de uma determinada comunidade. É aquele conhecimento empírico que passa de pai para filho, de avô para neto, de tio para sobrinho. É aquele conhecimento familiar, aquele conhecimento mais cultural mesmo do entendimento que, por muitas vezes, a universidade vai deixando de lado esse conhecimento. Mas a etnozootecnia chega aí para mostrar que há sim uma grande importância no conhecimento local, no conhecimento empírico, cultural, religioso de uma determinada comunidade. O segundo ponto, o segundo pilar de entendimento são as técnicas agropecuárias. As técnicas agropecuárias, que é o que a gente aprende aí na universidade. É o manejo de solo, é o manejo de pastagem, é o manejo é a formulação de ração. São essas técnicas que sempre visam a melhor produtividade, sempre visam o fator econômico da produção. E por último, e nem muito importante, são as leis da natureza. As leis da natureza é uma regra geral da racionalidade humana que forma uma autopreservação do local, uma autopreservação do ambiente, de sempre visando a manutenção do que a gente usa. Usamos um campo ali, usamos um solo ali, vamos fazer a manutenção para servir como autopreservação, até mesmo nossa e do contexto geral, Ou seja, esses três pilares formam a base para entender o que é etnozootecnia. Cada um entre si interage num processo de informações que forma o contexto geral, o que é de explicação, o melhor entendimento. Metodologias qualitativas em etnozootecnia. Vale ressaltar que é o melhor método para abordagem ao produtor, para a obtenção de dados dos produtores. Por meio de entrevistas livres e semi-estruturadas, que passa por um planejamento, que passa por uma roteirização, mas ao chegar no produtor, essas entrevistas livres e semi-estruturadas é uma conversa mais informal, uma conversa de um método bem espontâneo, que auxilia o produtor a ficar mais confortável diante do pesquisador, do entrevistador,
facilita a interação do entrevistado com o entrevistador. Porque, diferente das metodologias quantitativas, que usaria dados, que usaria termos técnicos, que diante disso resultaria num afastamento do produtor. Deixaria o produtor desconfortável em relação ao pesquisador, por meio dessas palavras técnicas, que não estaria entendendo nada, né? Mas como que as metodologias qualitativas abordam de uma forma simples, de uma forma menos tecnificada, de uma forma mais comum, facilita essa interação do produtor, ajuda na obtenção de dados para formar a estrutura geral do texto, do trabalho. E essas entrevistas são dessa forma, são de forma espontânea, uma conversa sem ser aquela coisa forçada, sem ser aquela coisa que invade o espaço. É uma conversa mesmo, como se estivesse tomando um cafezinho, estivesse em um almoço, e facilita diretamente a interação com o produtor rural. Por ser mais leve, por ser mais dinâmico, mais espontâneo. E a partir dessas entrevistas livres e semi-estruturadas, houve uma ramificação para um contexto geral da comunidade, ou seja, partiu do individual e foi para o geral. E o que aconteceu? Aconteceu a partir daí o diagnóstico rural participativo, que é o DRP, conhecido como DRP. Esse DRP é um conjunto de técnicas e ferramentas que permite que cada comunidade faça seu próprio diagnóstico. Assim, incentivando o autogerenciamento do planejamento e desenvolvimento da sua própria comunidade. Então é uma forma que partiu de uma entrevista simples e ramificou formando um diagnóstico geral de uma comunidade, e foram cruciais, foram de suma importância para adquirir dados na etnozootecnia, para garantir para continuar aquela forma empírica do produtor, da comunidade. Assim, ajuda no estabelecimento das comunidades. Assim, ajuda na biodiversidade local. Ajuda nas questões viáveis de biodiversidade. E foram metodologias que facilitaram a compreensão também a compreensão dos dados por meio das conversas. E por meio desse DRP, que se estabeleceu muitos dados para a etnozootecnia. Muitos dados de uma forma geral para a etnozootecnia. Agora vamos falar sobre análise de dados na etnozootecnia. Como se sabe, para obter esses dados são de forma qualitativa. Essa forma qualitativa, porém, há duas formas para se analisar esses dados. São os métodos quantitativos e os métodos qualitativos. O objetivo principal da análise de dados é justamente fazer um agrupamento de informações, unir essas informações, organizar e formar estrutura para o seu texto, para o seu trabalho. A partir daí, temos os métodos quantitativos e qualitativos. Levando em consideração os métodos quantitativos, vale ressaltar que ele é usado principalmente quando há um número extenso de informações. São muitas informações e, consequentemente, os pesquisadores tendem a querer quantificar esse número grande de dados. E, a partir daí, temos uma ramificação dos métodos quantitativos, que é a regressão logística, análise de discriminantes e componentes principais e análise conjunta de dados. A regressão logística é uma regressão múltipla que possui uma variável de saída categórica e variáveis preditas de contínuas informações. Ou seja, várias informações que são preditas pelas categorias. Aí, o principal objetivo de uma regressão logística é justamente prever que categoria um determinado indivíduo vai pertencer. Por isso que tem várias categorias. São analisadas várias categorias. Segundo método quantitativo é a análise discriminante de componentes principais, que
que é uma aplicação para a classificação de indivíduos em uma classificação de indivíduos em um grupo, em seu grupo de origem. Ou seja, vai ter o grupo de origem dele e eles vão categorizar, vão determinar qual é a sua classificação dentro do seu determinado grupo de origem. Aí temos também os componentes principais. Esses componentes principais procura sempre assim interpretar a estrutura de um conjunto de dados multivariáveis. Um conjunto de dados multivariáveis. E esse conjunto de dados multivariáveis que vai trazer inúmeras informações para fazer essa interpretação. Por último temos o análise conjunta de dados. Essa análise conjunta de dados possibilita que qualquer conjunto de objetos ou de informações, de conceitos, seja avaliado como um conjunto de atributos a um determinado fator. Aí, partindo agora dos métodos quantitativos para os métodos qualitativos. Falamos sobre os métodos quantitativos e suas formas de se avaliar. Agora vamos falar os métodos qualitativos, que vale ressaltar que é pouco usado entre os pesquisadores, devido a ter essa divergência com outros pesquisadores, que a maioria vai para os métodos quantitativos, e essa maioria tende a bater na tecla que os métodos qualitativos para analisar os dados não são 100% eficazes por não pegar aquela parte estatística, de não ter de questão de números, e por isso eles dizem que os métodos qualitativos não são totalmente eficazes. Porém, apesar de ser pouco difundido, o número vem crescendo. Os métodos qualitativos são usados pelos pesquisadores que utilizam como base a etnografia. A etnografia, que por sua vez focaliza os seus estudos em cultura, em uma sociedade, à procura de descobrir e descrever crenças, descrever crenças, procura atitudes de uma determinada comunidade, estruturas sociais de uma determinada comunidade. E o comportamento do grupo de uma comunidade numa sociedade. Ou seja, esse é um método bem diferenciado dos métodos quantitativos, porque é mais para a parte social, para a parte ambiental, para a parte mais voltada do ser mesmo, do homem, de como ele age, de como o seu grupo age na sociedade. E por meio desses métodos qualitativos, há duas ramificações que podem ser usadas nessa metodologia. A primeira é a árvore de decisão, que é uma técnica que consiste em representar graficamente as alternativas disponíveis geradas a partir de uma decisão inicial. Ou seja, essa decisão inicial vai fornecer múltiplas alternativas de controle. E temos a análise de conteúdo. A análise de conteúdo foi desenvolvida nas ciências sociais, que tem como objetivo justamente aquela questão do social, de ir atrás das crenças, dos costumes, e está ligado diretamente aos estudos etnozootecnicos, do contexto geral. Então, foi apresentado esses métodos quantitativos e qualitativos e como eles se diferem. Há uma divergência grande entre esses métodos, principalmente pela forma que há essa avaliação. Então, é preferível que sempre haja o respeito entre ambas as formas. Agora, sobre os trabalhos desenvolvidos na área, na etnozootecnia.
apesar de ser pouco difundido, os poucos pesquisadores que trabalham na etnozootecnia fazem isso de forma magnífica, pois eles valorizam, eles querem mostrar a importância da etnozootecnia para todos os ramos das ciências, da zootecnia mesmo em si. E esse trabalho intitulado como Etnozootecnia da raça Moxotó, impactos dos cruzamentos e predadores na conservação da raça, em conservação da raça, tem o objetivo geral, que era avaliar os impactos do cruzamento e predadores naturais na conservação da raça caprina Moxotó em seu centro de origem, Ibipimirim, Pernambuco. Porém, chamou muita atenção um objetivo específico, que era registrar e valorizar a experiência dos criadores quando há essa nova introdução, a introdução da nova raça no seu rebanho. E volta a frisar a importância do produtor, do meio e dos animais. Então esse trabalho teve um objetivo bem interessante para se expor, para apresentar aos demais. Teve uma metodologia, foi usada a metodologia, foi o seguinte: eles usaram 5 criadores, e esses 5 criadores tiveram em seu rebanho introduzidos essa nova raça, né? E por meio de escolha de matrizes de preferência, ou seja, eles preferiam algumas matrizes, diziam qual eram as suas matrizes preferidas mesmo, popularmente falando, e por meio dessa escolha gerava os dados, gerava a forma que dá a estrutura, o segmento do trabalho. E outra avaliação que eles faziam sobre a forma dessa metodologia era da pontuação e fazer um ranking sobre as raças, sobre a raça incluída no seu rebanho. O que foi bastante interessante devido à forma que eles chegaram à conclusão, a forma que eles chegaram a dar aquela pontuação, a forma que os dados junto desses 5 produtores foi significativo, foi interessante demais. E os resultados eram basicamente que a maioria dos produtores chegaram à conclusão que essa nova raça incluída em seu rebanho teve uma boa adaptação, apresentou boa qualidade de carne, boa qualidade de leite, resistência às doenças, que é de suma importância, precocidade reprodutiva, que todo mundo sabe que ter um rebanho com precocidade reprodutiva pode trazer resultados econômicos significativos, o que não é o objetivo principal desse trabalho, com certeza, mas é um indicativo de que por meio daquele olhar do produtor mesmo, houve os resultados que já era esperado, porque há um conhecimento da raça, o conhecimento técnico da raça, mas por meio da visão dos produtores foi bastante interessante os resultados conforme a metodologia aplicada. Agora vamos falar sobre o melhoramento genético participativo, que também tem sua importância na biodiversidade, tem sua importância na conservação de recursos, tem dado ênfase o seu conceito, que é a conservação, as formas naturais de se produzir. Visão geral do melhoramento genético participativo. O melhoramento genético participativo, MGP, que é um componente do manejo da diversidade genética, começou a ser delineado no início dos anos 80 e apresenta como ingrediente fundamental a inclusão sistemática dos conhecimentos, habilidades, experiências práticas e preferências dos agricultores. Aí já chega um conceito do melhoramento genético participativo, do que se difere do melhoramento genético convencional, que o melhoramento convencional já tem, exemplo, a fisiologia, a bioquímica, a genética ali, só que, além do mais, no melhoramento genético participativo, a inclusão de outras áreas, que daqui nos outros slides vamos especificar direito. Segundo Sampagulo e colaboradores de 2016, o
o melhoramento genético participativo é uma estratégia que pode oferecer maiores ganhos ao sistema de produção orgânico, além de considerar a preferência dos agricultores, o que reflete diretamente na aceitação na nova cultivar e maior probabilidade do uso dela efetivamente no campo. Ou seja, há um ponto positivo no melhoramento genético, que é essa estratégia de incluir a opinião do produtor junto com a forma técnica e com o saber técnico por exemplo, de uma determinada cultivar. O que é o melhoramento genético participativo? Como foi dito, o melhoramento genético participativo contém o que é o melhoramento genético convencional. Contém o que há no melhoramento genético convencional, há no melhoramento genético participativo, que está dito aqui no primeiro desse primeiro tópico. O melhoramento genético participativo vai estar incluso no melhoramento genético participativo. O melhoramento genético convencional vai estar incluso no melhoramento genético participativo. Porém, com a inclusão de novos estudos, de novas ciências no melhoramento genético convencional, se expandiu e se tornou o melhoramento genético participativo, que é aquele mais aplicado, aquele que é mais diversificado suas atuações. Como está dito aqui, o melhoramento genético participativo, o centro da questão, tem os dados, as categorias do melhoramento genético convencional. Porém, a inclusão de novas áreas, a fisiologia, a economia, a antropologia e sociologia, que é de suma importância porque está ligado diretamente aos conceitos sociais ligados à comunidade, ligados ao produtor, ligados ao que o produtor aprendeu, o que é o produtor, as crenças do produtor, as estratégias do produtor, que não pode ser deixadas de lado. Ou seja, há uma inclusão de suma importância nesse fator do melhoramento genético participativo, que é a questão da antropologia, da sociologia e dos conhecimentos dos produtores. Que é aquele conhecimento empírico passado de pai para avô, que vale muito bem ressaltar. Não é algo que é para deixar de lado. É algo que o melhoramento genético participativo chegou e não deixou de lado. Ele incluiu, aglobou esse conjunto de informações, esse conjunto de técnicas, e não deixou de lado o conhecimento empírico. Ele melhorou o conhecimento empírico, aproveitou as ideias dos produtores, das comunidades, e forneceu aquele melhoramento genético bem atuante, bem participativo mesmo. Metas e objetivos do melhoramento genético participativo. Ganho de produtividade, que é como que a escolha de uma determinada técnica de um produtor facilita com que haja ganho de produtividade. Porque saindo um pouco da sala de aula, saindo um pouco da universidade, a realidade é bem diferente. Há questões que os produtores conhecem que não conhecemos e vice-versa. Então, trabalhar em conjunto é significativamente importante para esse ganho de produtividade. O segundo é a obtenção e uso do germoplasma na habitação local. A conservação e a promoção do aumento da biodiversidade. Por meio das técnicas de preservação, esse aumento da biodiversidade é inconstantável. A seleção dentro das populações. A preferência dos produtores, a preferência por raça, a preferência por animais por indivíduos de animais. A avaliação experimental das variedades. Lançamento de novas variedades, que está ligado diretamente com o aumento da biodiversidade. E diversificação do sistema produtivo, ou seja, há técnicas novas que podem ser aproveitadas, que aumentam o plantel, aumentam a produtividade do sistema, que é produzir mais em menos local, fazer um sistema que está ligado por exemplo, não desmatar tanto, um sistema de LPF, por exemplo, que não desmata, usa
maximiza a área e não causa prejuízo ao meio ambiente. Agora, sobre os trabalhos relacionados ao melhoramento genético participativo. O primeiro trabalho, intitulado como Melhoramento Genético Participativo de Alface Resistente ao LMV para Agricultura Orgânica. O objetivo desse trabalho foi estimar parâmetros genéticos e fenótipos e selecionar progenes F2 de alface. Vale ressaltar que esse alface foram oriundos de um processo de melhoramento genético participativo. Aí a gente volta àquela situação que era relacionar o melhoramento genético participativo com o melhoramento genético convencional, que é estimar esses parâmetros genéticos de um alface oriundo do melhoramento genético participativo. Ou seja, há a interação do pesquisador em mostrar que tem como ter essa relação, apesar de o melhoramento genético participativo ser mais aplicado, ter mais ramificações na sua contextualização, há também uma interação com o melhoramento genético convencional. Um vai completando o outro. O segundo trabalho, intitulado como Melhoramento Genético Participativo, uma estratégia para os ambientes adversos do semiárido nordestino. O objetivo principal deste trabalho, que é uma revisão de literatura, foi mostrar os conhecimentos de seleção e de genética, que podem ser aplicados de genética básica, de genética do melhoramento genético convencional, que podem ser aplicados ao melhoramento genético participativo, que devem ser adequados, que podem e devem ser adequados a estratégias de seleção do melhoramento genético participativo. São dois trabalhos assim que mostram essa interação, que não deixam de lado nem o melhoramento genético, nem o melhoramento genético participativo, nem o convencional, nem o participativo. Ou seja, os dois em interação trazendo bons resultados. E temos as considerações finais. Partindo do pressuposto, é incontestável o grau de importância das literaturas apresentadas e como podem influenciar diretamente na produção animal. Apesar do baixo número de pesquisas voltadas especificamente à etnozootecnia, fica a expectativa que mais pesquisadores deem ênfase a esses pontos como base para a produtividade animal, porque foi muito bem explícito que podem influenciar positivamente, principalmente economicamente, numa cadeia produtiva. Mas afinal, o que contribui para a produção animal? Ambos as áreas, apesar de ser pouco difundidas, chegaram num detalhe que nos dias atuais é de suma importância e pode ser o diferencial de qualquer área, que dar ênfase à sustentabilidade, à biodiversidade, conservar os recursos genéticos, não degradar, não prejudicar o meio ambiente. Levar em consideração os conhecimentos básicos, os conhecimentos empíricos dos produtores e tentar fazer uma relação entre o meio, o animal e o homem que seja benéfica para todos, que seja uma relação mútua. Ou seja, o melhoramento genético participativo e a etnozootecnia vem para quebrar protocolos, vem para dizer que é possível sim produzir sem degradar o meio ambiente. Porém, há uma série de dificuldades que fazem com que isso não avance, por ser uma área pouco difundida ainda. Porém, vai ficar a expectativa que dê ênfase fica a expectativa que mais pesquisadores olhem com carinho essas duas áreas que podem influenciar positivamente na produção animal, na cadeia alimentar. E, no mais, foi isso. Essa foi a minha apresentação. E agradecer a quem veio, quem assistiu, quem se inscreveu na palestra, quem se inscreveu no simpósio de melhoramento genético. Agradecer à professora Soraya, que está ministrando a disciplina de melhoramento genético e que está na frente do simpósio de melhoramento genético nesse ano. Muito obrigado e